Boa noite. ONU faz alerta ao mundo sobre situação na Cisjordânia e relata que a guerra em Gaza deteriora a região, incluindo Jerusalém Oriental. Igreja orienta: debate sobre aborto não pode ignorar crianças que são frutos de estupro. Governo do Distrito Federal regulamenta serviços de capelania na saúde. Prefeitura promove serviço de ouvidoria itinerante no centro de Belo Horizonte. Japoneses celebram 116 anos de presença no Brasil. Em Mato Grosso do Sul, o Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima aponta aumento de área devastada no Pantanal. Série Peregrinos, vamos conhecer a rota de peregrinação de pessoas que buscam se reencontrar na fé. Esta é a TV da Inspiração Católica Canção Nova, está no ar um Canção Nova Notícias, a serviço da vida e da esperança. O Pantanal é uma das maiores áreas úmidas do mundo e vem enfrentando graves problemas com incêndios nos últimos anos. O fogo causa impactos severos nas comunidades locais e na biodiversidade. Dados do Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima de Mato Grosso do Sul apontam o aumento da área devastada. E a chegada do inverno preocupa ainda mais. Um som que não se quer ouvir, mas tem ecoado nos ares do Pantanal e poluído os olhos de quem ama o Cerrado. Enquanto a gente tiver força, a gente vai lutar, porque a gente não pode perder isso aqui. E a luta é árdua. No Pantanal do Mato Grosso do Sul, os focos de incêndio consumiram de janeiro até aqui mais de 338.600 hectares do bioma. Isso equivale a 2 vezes o tamanho da cidade de São Paulo. Um aumento de 19 vezes se comparado com o mesmo período do ano passado, de acordo com o Centec, Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima do Mato Grosso do Sul. Então é muito preocupante ver que mais uma vez, mais um ano, os órgãos públicos não estão se conversando para atuar de uma forma integrada. E mais uma vez a gente está vendo o fogo consumindo áreas enormes e aqui brigadistas atuando e precisando desse reforço que o Estado tem. A chegada do inverno torna a região mais arriscada para incêndios florestais nos meses de julho, agosto e setembro. A situação é de alarmar e o combate aos focos pode evitar uma nova catástrofe, com o trabalho conjunto entre bombeiros e o governo. O Estado tem esse poder, tem esses recursos, mas eles precisam agir de forma integrada. Sozinho a gente vai ver o mesmo cenário que a gente viu em 2020. De acordo com o Centro de Monitoramento, o aumento de focos de calor é reflexo do tempo quente e seco na maior parte do estado. As altas temperaturas e a baixa umidade relativa do ar aumentam o risco para o chamado período de fogo. Então, essa área aqui era para estar tudo alagado, né? A gente tem uma baía muito grande aqui, a Baía Vermelha. Essa área aqui era para tá tudo alagado, não era para a gente ter problema de fogo nessa região. A luta contra o fogo é cansativa. As condições de trabalho, as distâncias entre os pontos de incêndio atrapalham, mas os bombeiros seguem sua missão. A gente não faz isso aqui só pela gente, a gente faz para as gerações que vão ficar aí também. Como a gente acompanhou na reportagem, os focos de incêndio na região central do Brasil são resultado da baixa umidade do ar. Hoje, por exemplo, o índice ficou abaixo dos 20%. Para esta quarta-feira, o mapa revela este cenário preocupante no centro-oeste. A umidade relativa do ar atinge 23% no Mato Grosso e fica um pouco acima dos 30% no Mato Grosso do Sul. A situação de alerta pode gerar prejuízos à saúde, por isso é importante se manter hidratado neste período. No Sudeste, o tempo segue firme e ensolarado, em São Paulo, no Rio de Janeiro e também nas capitais, Belo Horizonte e Vitória. O sol aparece também no Tocantins, no centro-sul também do Pará, Amazonas e Rondônia. Agora, no Nordeste, a chuva aparece a qualquer hora do dia, no litoral da Bahia, Alagoas, Pernambuco e também no Maranhão. A
A chuva atinge os estados do Rio Grande do Sul e Santa Catarina. Já na região oeste do Paraná, há instabilidades que provocam aumento de nebulosidade no fim do dia. Vamos às temperaturas. Máxima de 37 graus em Cuiabá, 33 no Rio de Janeiro e 32 em Manaus. Nesta terça-feira, o responsável pelos direitos humanos das Nações Unidas fez um alerta ao mundo quanto à situação na Cisjordânia. No pronunciamento, Volker Turk relatou que a guerra na faixa de Gaza está deteriorando a região, incluindo a Jerusalém Oriental. Onde há fumaça, há guerra. E onde há guerra, há destruição, sofrimento. No relatório desta terça-feira, a ONU revela que os bombardeios já produziram cerca de 39 milhões de toneladas de detritos na faixa de Gaza. Isso significa que cada metro quadrado da região de conflito está coberto por mais de 107 quilos de entulho. E se há falta de atenção do mundo, sobram desolação e dor. A água, saneamento e higiene tiveram os sistemas praticamente extintos. O documento conta 5 estações de tratamento de água de Gaza fora de operação. Hoje, 92% da água são consideradas impróprias para o consumo humano. Na sessão de abertura do Conselho de Direitos Humanos da ONU, Volker Turk não mediu palavras para descrever o drama da guerra. A situação na Cisjordânia, incluindo Jerusalém Ocidental, é dramática. Só no último dia 15 de junho, 528 palestinos foram mortos pelas forças de segurança israelenses e 133 eram crianças. No mesmo período, 23 israelitas foram mortos em confrontos ou ataques por parte do Hamas. Consternado com o desrespeito pelos direitos humanos internacionais, ele completa: o desrespeito acontece entre as duas partes do conflito em Gaza. São mortes e sofrimentos injustificados. Mais de 120 mil pessoas em Gaza, na sua maioria mulheres e crianças, foram mortas ou feridas desde 7 de outubro do ano passado. Sofrimento e destruição generalizada, obstrução da ajuda humanitária, também foram citados pelo Alto Comissário da ONU. O apelo final de Volker Turk é pela liberação dos reféns. O Canção Nova Notícias traz agora as informações de São Paulo. O Brasil celebra nesta terça-feira 116 anos de imigração japonesa. Ao longo desse tempo, o povo japonês criou raízes e fortaleceu os laços de amizade com os brasileiros. Acompanhe essa história na reportagem. O dia festivo começou com uma missa em ação de graças pela chegada dos primeiros imigrantes japoneses. A celebração aconteceu na pequena igreja de São Gonçalo, no centro de São Paulo. Eu acho que a comunidade nipo-brasileira se sente muito grata ao Brasil e a Deus, né, pelo acolhimento que nós tivemos nesse país. O momento oracional reuniu representantes de associações nipônicas, parte da comunidade católica japonesa e brasileira. Aqui foi uma referência, né? Porque o bairro da Liberdade, concentrou os que vinham do interior, busca de trabalho na cidade e educação de qualidade para os filhos. Então, uma contribuição que eu vejo da comunidade, da cultura japonesa, é o cuidado com a natureza e o cuidado com o coletivo. Mas essa história começou lá atrás, em 18 de junho de 1908, quando desembarcaram no Porto de Santos, no litoral paulista, os primeiros 700 imigrantes japoneses. Depois, eles foram encaminhados ao interior do estado. 116 anos depois, a comunidade japonesa reúne mais de 2 milhões de pessoas. A maior parte está em São Paulo. Paraná e Bahia também têm grupos orientais. Ao longo dos anos, os laços de amizade entre Brasil e Japão deram frutos e seguem fortalecidos. A grande contribuição que houve do Brasil para com os descendentes japoneses, os japoneses e os seus descendentes. Ou seja, o Brasil, em 1908, era um país majoritariamente católico e muitos japoneses, de fato, foram trazidos para a fé católica exatamente por conta
de virem ao Brasil. A freira japonesa chegou ao Brasil em 1974. Veio para ajudar na evangelização de seus conterrâneos. Obra educacional, social, mas mesmo assim, transmitir amor do Sagrado Coração de Jesus. Uma história de coragem ancorada na fé que marca a união de duas grandes nações. Gostaria que a gente pudesse testemunhar isto para o mundo, né? De que a história bíblica é a história que começou com um migrante, né? E que trouxe para o mundo algo absolutamente inédito, que é a fé em Deus. Possamos nós também transmitir aos outros a alegria, a felicidade da fé em Jesus Cristo. O diácono Nelsinho Corrêa, membro da comunidade Canção Nova, foi homenageado ontem à noite na Assembleia Legislativa de São Paulo, com colar de honra ao mérito legislativo. Veja na reportagem de Luciana Santos e Rodrigo Tedesco. A homenagem reconhece o trabalho social e de evangelização que Nelsinho Corrêa realiza em todo o mundo como diácono, cantor e pregador, sendo membro da comunidade Canção Nova desde 1984. O trabalho social começou nessa minha preocupação com os mais pobres. Preocupação que eu vi no Padre Jonas, que eu acompanho desde os meus 15 anos. Conheci o Padre Jonas em 75. O trabalho social da Canção Nova é muito forte. E o Padre Jonas é conhecido como muito espiritual, mas o lado social dele é muito forte. A premiação foi oferecida pela deputada estadual Letícia Aguiar. Homenagear o diácono Nelsinho, homenagear essa história, é homenagear a missão e o propósito por detrás da Canção Nova, é também reconhecer, né, o nome do diácono Nelsinho, as suas composições, as suas músicas que são restauradoras, músicas que levaram a cura para tantas e tantas pessoas. Poder reconhecer uma pessoa como o diácono Nelsinho é reconhecer em vida pessoas importantes. O colar de honra ao mérito legislativo do Estado de São Paulo é a maior honraria concedida pela Assembleia Legislativa. É um reconhecimento público e solene dedicado àqueles que contribuem para o bem-estar da população, por meio de suas atividades. Ela é concedida a poucas pessoas que realmente têm o fundamento. Nós precisamos, inclusive, justificar quando alguém recebe uma honraria como essa. A homenagem contou com a presença de autoridades civis e familiares do diácono. Com o diaconato, Deus dá essa graça dele fazer em nome da igreja. O Nelsinho não faz por outro interesse, ele tem amor pela pessoa, ele tem compaixão. Esse lado do Padre Jonas eu puxei para mim, bem puxado, gosto muito, e é minha vocação, né, como diácono, cuidar dos órfãos, das viúvas e dos pobres. Nós ficamos por aqui, amanhã estaremos de volta com outras informações para você. Nosso encontro é logo após o Sorrindo para a Vida no Boletim de Notícias. Até lá! O presidente Luiz Inácio Lula da Silva criticou a discussão do Congresso em relação ao projeto de lei anti-aborto que compara a interrupção da gestação após a 22ª semana a crime de homicídio. Hoje, o chefe do Executivo chegou a equiparar os bebês fruto de um estupro a monstros. O presidente Lula se manifestou favorável aos casos de aborto que são amparados por lei e criticou o autor do projeto, deputado Sóstenes Cavalcante, com o argumento de que as vítimas de estupro não podem ser obrigadas a manter a gestação. O cidadão disse que fez o projeto para testar o Lula. Eu não preciso de teste, quem precisa de teste é ele. Eu quero saber se uma filha dele fosse estuprada, como é que ele ia se comportar. Ele também afirmou que bebês que nascem de um ato de estupro são considerados monstros. Por que uma menina é obrigada a ter um filho de um cara que estuprou ela? Que monstro vai sair do ventre dessa menina? O deputado Sóstenes Cavalcante considerou a fala do presidente uma ofensa pessoal. Em nota, Sóstenes informou que é preciso ter habilidade de enfrentar questões morais com seriedade e que transformar uma questão de vida ou morte em um jogo político é desrespeitoso. O deputado enfatizou ainda que o estuprador não é pai, uma criança não é mãe e um bebê de 22 semanas não é descartável. Por isso,
o aborto não é a solução. E nós seguimos com a repercussão que envolve a interrupção da gravidez em caso de estupro. A repórter Camila Castro conversou com um especialista na área de família, que falou sobre o tema que tem sido pauta de muitas discussões. Promover, defender e cuidar da vida é um compromisso de todos. E a igreja é enfática em defender e proteger sempre a vida da mulher, mas também a do bebê, que é considerado tanto vítima como a mãe em casos de estupro. Eu converso agora com Marcelo Couto Dias, ele que é especialista em ciências do matrimônio e da família pela Universidade Lateranense de Roma, mestre e doutor pelo programa de pós-graduação em família da Universidade Católica do Salvador. Seja bem-vindo, Canção Nova Notícias. O senhor considera essa afirmação do presidente Lula uma afronta ao direito fundamental previsto na Constituição, que é o direito à vida? Com certeza, não só uma afronta ao direito à vida, como uma fala também que não tem nenhum nexo com a realidade. Porque dizer que é um monstro, né, toda criança que nasce do seio de qualquer mulher, basta que seja garantido o direito à inviolabilidade do direito à vida dessa criança, é uma criança como qualquer outra. E se a ela for garantido o direito de crescer numa família, num ambiente de felicidade, amor e compreensão, ela poderá se desenvolver como qualquer criança. Então é uma falta de respeito à vida humana, mas é, antes de tudo, uma falta de nexo com a realidade, porque mesmo concebido em circunstâncias caracterizadas por uma violência, isso de forma nenhuma determina o destino, as características de uma criança. Agora, qual deve ser o posicionamento das famílias, principalmente cristãs, ao projeto de lei que equipara o aborto acima de 22 semanas a homicídio? A inviolabilidade do direito à vida é um direito, né? Então, assim, a vida é um direito. E sendo a vida um direito, toda a sociedade deve estar empenhada constantemente para garantir esse direito. Os formatos, as formas legislativas, como isso vai acontecer, é uma coisa que deve ser discutida no âmbito da sociedade, e essa discussão precisa sim ser feita. Agora, é muito importante que a gente não relativize o direito à vida e a dignidade da mulher e a dignidade da criança. Muito obrigada pela sua participação no Canção Nova Notícias. O governo do Distrito Federal regulamentou o serviço de capelania nas unidades de saúde da capital. A partir de agora, religiosos podem atender pacientes, acompanhantes e servidores em espaços reservados nas unidades básicas de saúde, UPAs e hospitais. Os atendimentos devem respeitar as regras de segurança hospitalares de cada unidade. As regras foram publicadas no Diário Oficial do Distrito Federal. O serviço de capelania poderá ser realizado em todas as unidades de saúde do Distrito Federal. O representante religioso precisa se cadastrar e comprovar a ligação a uma instituição religiosa. UPAs, hospitais e unidades básicas de saúde podem destinar espaços para a celebração de missas e a realização dos sacramentos do batismo, confissão, comunhão e unção dos enfermos. As unidades de saúde também vão estabelecer dias e horários para o atendimento aos pacientes. A Arquidiocese de Brasília já realiza um trabalho de acolhimento nos hospitais, mas a regulamentação das regras vai permitir a ampliação do trabalho pastoral. O direito ao culto religioso é garantido na Constituição Federal. Essa regulamentação, ela é não só para os padres, mas é para todos aqueles interessados que gostam e que fazem esse serviço, não é, nas unidades hospitalares. Nos ajuda muito a ter esse acesso nas unidades hospitalares. Tem umas normas, tem uma cartilha, tem uma regulamentação. A Secretaria de Saúde vai publicar uma cartilha com as principais regras de higienização e acesso às unidades de saúde. Hoje, os nossos padres vão às unidades hospitalares e apresentam a sua carteirinha, não é, de padre. Porém, algumas unidades hospitalares não compreendem bem esse processo. O atendimento aos doentes é uma obra de misericórdia. A Santa Igreja ensina que as obras de misericórdia são as ações caritativas pelas quais socorrem o próximo em suas necessidades corporais e espirituais. Instruir, aconselhar, consolar, confortar são obras de misericórdia espirituais.
E é tão bonito, né, de fato, ver o rosto do Cristo que sofre nos irmãos, mas o rosto com esperança. Então, essa é a missão do acolhimento, essa é a missão do serviço, essa é a missão da assistência religiosa junto a esse ambiente de enfermidade que são nossos hospitais. E nós ficamos por aqui. Amanhã voltamos com mais notícias de Brasília. Até lá. A Prefeitura de Belo Horizonte realizou nesta terça-feira, na Praça 7 de Setembro, o projeto Ouvidoria Itinerante. Com isso, o poder público pretende apresentar à população ações para a mediação de conflitos entre cidadãos e o município, além de atuar como canal de opinião, reclamações e denúncias. Em sua terceira edição, o projeto ocorre em parceria com a Rede Mineira de Ouvidorias. Cerca de 20 órgãos públicos estiveram presentes. Fazemos uso dessas queixas e reclamações para tratar os serviços, as políticas públicas e poder, de forma constante, perene, melhorar a entrega desses serviços para a população. A ouvidoria atua como um canal de comunicação entre o Estado e a sociedade. Um dos objetivos da iniciativa é facilitar o diálogo, ouvir sugestões e demandas da população e promover uma gestão mais participativa e eficiente. É um processo de apresentação desses órgãos para que as pessoas saibam que a entrega desses serviços ou as suas disfunções, vamos dizer assim, pode ser reclamada por um órgão chamado ouvidoria, que atende e está preparado, capacitado para atender o cidadão na sua linguagem, na maneira como ele compreende. Fabiola acredita que a iniciativa ajuda a entender mais sobre os seus direitos como cidadã. Pagamos um preço muito alto em tudo por falta de conhecimento. Conhecimento é vida, conhecimento é o que nós temos que ter. Então, tanto que eu peguei mais folhetos que eu vou distribuir para as pessoas conhecidas, porque gostaria eu que Belo Horizonte soubesse todo o seu direito. Já José aproveitou para regularizar alguns serviços. Já legalizei a luz, tem uns 5 dias de prazo que eles vão religar para mim. E agora estou vindo aqui na Copasa para tentar solucionar o meu problema também. E essa atividade de ouvidoria é regulada por uma lei nacional, que estabelece prazos para averiguação, informações acerca do serviço reclamado e com uma obrigatoriedade de dar uma resposta para o cidadão. Os peregrinos que visitarem o Santuário do Pai das Misericórdias nesses dias vão se deparar com trabalhos de troca do piso. Ao menos 1.000 metros quadrados de revestimentos de chão estão sendo substituídos nesta segunda etapa de serviços. Sai o porcelanato e chega o granito mais durável e resistente. Veja na reportagem de Maicon Oliveira e Messias Junqueira. Desculpe o transtorno. Estamos em obras. A substituição dos pisos do Santuário do Pai das Misericórdias chegou em sua segunda etapa. Toda casa ela necessita de uma manutenção. Nós estamos fazendo a manutenção do piso, estamos fazendo a manutenção dos corrimão, onde o povo de Deus, porque são o cuidado com o peregrino, o acolhimento, tudo isso é para melhor acolher o povo de Deus que vem à Canção Nova, que vem ao nosso santuário. Nós temos uma graça, o Santuário do Pai das Misericórdias é o único santuário do mundo dedicado ao Pai das Misericórdias, que é Deus de toda consolação. O piso de porcelanato está sendo substituído por granito. É que com o passar dos anos, algumas peças quebraram e não há reposição no mercado. O novo material é mais durável e resistente a atrito. Em dezembro deste ano, o santuário completa 10 anos de dedicação. Sacristã da Casa de Deus, Márcia Lousada destaca a importância da manutenção. Ainda tem muita coisa para ser feito no santuário. Ele não é um santuário que já está finalizado. E o piso é essencial. Carla também se alegra com o andamento da reforma. Trabalho em conjunto ali, com o espiritual e o acolhedor também do ambiente. Então acho que tudo tem que ser oferecido, tudo tem que ser feito do bom e do melhor para Jesus e para Jesus acolher o seu povo. De acordo com o Padre Bruno, a obra será concluída na primeira quinzena de julho, graças às contribuições e parcerias. Fizemos aí uma parceria com a mineradora Sabadini, que foi uma bênção para nós, e colocamos agora um piso para um longo tempo de vida do nosso santuário. Então fizemos a primeira etapa, porque não é de todo o santuário
a troca do piso. É apenas da nave principal, por onde circula a movimentação maior dos peregrinos. Eu tô achando que ficou bem legal. Tá bem bonito, tá bem bacana, assim, tá dando um novo ar, assim, pro santuário. E o Santuário do Pai das Misericórdias recebe milhares de pessoas toda semana. É um lugar de oração, de meditação e celebração da Palavra de Deus e da Eucaristia. Para manter o santuário e todas as demais obras realizadas aqui, a Canção Nova conta com um exército de sócios, amigos e benfeitores que ajudam na caminhada de evangelização. Vejam só, nós estamos com 56% de nossa meta na campanha do projeto Dai-me Almas desse mês. Vá lá, visite o site, acesse clube.cançãonova.com, faça sua doação ou doe pelo Pix com a chave pix.doação@cançãonova.com. Obrigado por sua fidelidade. Há 80 anos, um bombardeio atingiu o interior das Vilas Pontifícias de Castel Gandolfo. Uma exposição realizada no local retrata os horrores da guerra e ressalta a solidariedade do Papa Pio XII. O município de Castel Gandolfo está localizado nas colinas de Alban e contempla o Lago Albano, na região do Lácio, na Itália. O local é conhecido pelas belezas naturais e pelo Palácio Apostólico de Castel Gandolfo, que serviu como residência de verão de muitos papas. Atualmente, o lugar funciona como um museu e está aberto ao público. Neste ano, a exposição Castel Gandolfo, 1944, recorda os bombardeios que atingiram a vila de verão de Propaganda Fide, no interior das Vilas Pontifícias. O episódio fez mais de 500 vítimas. Muitas famílias e religiosos foram vítimas dos bombardeios no inverno europeu de 1944 no Colégio de Propaganda Fide. Em meio a esta situação dramática, o Papa Pio XII teve um gesto de solidariedade e acolhida com as pessoas que sofreram com a guerra. Allora, nel gennaio del 1944... Em janeiro de 1944, Pio XII decidiu abrir os portões do seu jardim para acolher mais de 12 mil pessoas que ficaram aterrorizadas com os bombardeios. E como Roosevelt havia dito que não bombardearia as áreas da Santa Sé, ele os acolhe para salvá-los. Infelizmente, em determinado momento, uma bomba caiu na área adjacente à Vila da Propaganda Fides e houveram mortes. Não há apenas uma história de solidariedade, mas também uma história de dor, como vocês podem ver em algumas fotos da exposição. Portanto, espero que seja também uma mensagem contra qualquer guerra. Em 1952, cerca de 12 milhões de pessoas que abandonaram a sua região devido à guerra ocuparam diferentes locais da Europa. O Papa Pio XII, então, publicou a Constituição Apostólica Família Exsul, em que escreveu sobre o cuidado com os imigrantes e determinou a criação da Pontifícia Comissão para assistência aos refugiados. Com a abertura dos portões por ordem de Pio XII, o quarto do Papa e os apartamentos se transformaram em hospital e acomodação para os refugiados. Neste período, 36 crianças nasceram no local. Questa mostra è stata progettata all'interno del Palazzo Apostolico. Esta exposição foi planejada dentro do Palácio Apostólico de Castel Gandolfo para recordar os locais de acolhimento e o itinerário museológico. Quem vier visitar o Palácio Papal de Castel Gandolfo verá as 3 salas. 2 contam a história do acolhimento e uma do atentado. A recordação é sinal de esperança para que as guerras cheguem ao fim e a paz possa prevalecer no mundo. Não há dúvida de que queríamos contar parte da nossa história de acolhida e também de medo, morte e guerra, mas queríamos também contá-la de uma forma positiva, com esperança e, acima de tudo, para que isso não aconteça novamente. A vivência da espiritualidade é um aspecto central da fé cristã, cuja relação pessoal e comunitária com Deus acontece quando nossas atitudes refletem os ensinamentos de Jesus Cristo. Começa agora a série Peregrinos. Conheceremos a história do Caminho do Louvor em Santa Catarina,
Com 130 quilômetros de estrada, o local é a rota de peregrinação de pessoas que buscam se reencontrar na fé. Histórias reescritas pelo caminhar. Os pés são o suporte para uma longa jornada. Os cajados revelam fé, esperança e agradecimento. Também são eles quem dão a força necessária para o peregrino seguir em frente. Esse sentido que o caminhar, o peregrinar traz para a vida da gente é também um pouquinho da propriedade da vida. E com isso nós vamos peregrinando, fortalecendo, curando as feridas abertas da nossa vida e também nos propondo, através da construção da convicção, a sermos pessoas melhoradas. O caminho abriu efetivamente em 12 de outubro de 2022. E como toda rota de peregrinação que leva a locais de fé, um instrumento de conversão e de evangelização. Acho que isso traz essa missão para nós, através desse caminho que interliga o complexo de Nossa Senhora de Lourdes até aqui Santa Paulina. Para este grupo, o último desafio do percurso são os 460 degraus da escadaria que leva até o complexo de Nossa Senhora de Lourdes e do Louvor, em Ituporanga, no alto do Vale do Itajaí, em Santa Catarina. O cansaço físico dá lugar à gratidão. Os peregrinos passam pela escadaria, já como uma forma de agradecimento também. Muitos já subiram a escadaria de joelhos, agradecendo graças alcançadas. E pela escadaria nós temos as imagens dos 12 apóstolos também. Eles foram distribuídos também na escadaria, conforme eles foram convidados por Jesus. Então o complexo ele foi ganhando os seus elementos, ele vem de uma devoção e de um agradecimento de um empresário, e ele trouxe muitos elementos religiosos e elementos grandiosos que manifestam a fé e que dão um ar de contemplação também aqui da cidade. Este é o sentimento que Regina traz no coração. Acredita que peregrinar é ser moldada nos planos de Deus. Eu vim para cá porque no dia 20 de maio, era exatamente 11 meses da partida da minha mãe, e no dia 24 era o dia do aniversário dela, era o dia que a gente chegava em Santa Paulina. Então, assim, o dia 24 foi o dia mais difícil para mim, eu estava complicada mesmo, assim. Eu me senti na alegria de fazer essa peregrinação pela presença de Nossa Senhora sempre na vida da minha mãe, na minha também. O complexo foi idealizado como um local de oração e renovação espiritual. A cruz possui vidros para contemplação e uma vista panorâmica da cidade. Já a imagem de 40 metros de altura faz sentir o acolhimento de mãe, proporcionando ao peregrino ficar assim, ao lado de Nossa Senhora. Não é fazer o caminho, é estar no caminho, estar aberto para aquilo tudo que o caminho tem a nos oferecer. É gratidão, é Deus, é emoção. No espaço que mantém o maior terço suspenso do mundo, é permitido se emocionar, ajoelhar e pedir proteção, entregar os pedidos recolhidos pelo caminho. O caminho ele sempre teve um cunho espiritual, querendo ou não, ele sempre tem um cunho espiritual, mas aqui é como um retorno para casa. Eu senti como um resgate da minha fé. E não é difícil encontrar os sinais de Deus no trajeto. Cachoeiras, grutas e igrejas formam o caminho do louvor e agraciam os peregrinos, que deixam tudo de si para obter vida nova. No final, o certificado é apenas um pedaço de papel. O que vale mesmo é entender o agir de Deus por meio das dificuldades superadas. Eu saio muito mais leve, porque sempre é um caminho que a gente vai deixando alguns pesos, né? É uma jornada para dentro de nós. Que experiência bonita desses peregrinos, hein? Na reportagem de amanhã mostraremos a vida dos moradores que abrem suas casas para acolher os peregrinos que percorrem o trajeto do caminho do louvor. Um alento para aqueles que estão na estrada. Assista instantes ao programa Para Ser Feliz com o padre Adriano Zandoná. Às 9 tem Reinflama e às 10h30 ao vivo. Vejam PHN. Boa noite, paz para você.